Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11 diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Só uma pausazinha aqui para os irmãos saberem. Eu estou lendo na versão NVI, a nova versão internacional. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, Cristo é a nossa vida, Ele é a razão de nós estarmos vivos, de sermos salvos. Quando Ele se manifestar, nós que estamos nele, esperando por Ele, obedecendo a Ele, também nos manifestaremos, porque Ele fará com que nós sejamos manifestos junto com Ele. Ou seja, Ele é, assim nós seremos também. Ele nos colocará do lado dele e há promessas lindas a respeito disso. Mas vamos continuar a leitura aqui. Assim, verso 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. 2 pontos: imoralidade sexual, impureza, paixão. Já vou falar um pouquinho a respeito dessa paixão, do que se trata. Desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha que interessante, a gente fala de um Deus bom, um Deus maravilhoso, e mas esse Deus é o mesmo Deus que virá com grande ira para trazer a resposta, para trazer a consequência, para trazer em paga, para trazer a retribuição a todos aqueles que vivem em desobediência. Irmãos, isso nós não podemos perder de vista. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que salva. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro que virá de Apocalipse, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai estar com as suas vestes brancas manchadas de sangue e virá como vingador, e ele vai vingar, a sua ira será derramada e ele vai pisar o lagar da vinha do Senhor. Ou seja, é ele quem fará acontecer todas as coisas descritas no livro de Apocalipse. Então o mesmo Deus que salva está dando a oportunidade de eu e você agora, nesse período, nessa dispensação da graça, para sermos salvos e fazer mortificar os nossos desejos, as nossas paixões. Mas virá um momento em que ele virá apenas para derramar o cálice da sua ira. Então precisamos estar atentos a isso. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Algumas versões falam linguagem torpe, ou seja, palavras obscenas, palavras que não se devem estar na boca de um servo, de uma serva do Senhor. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Despir é tirar, como você tira um casaco, estou me despindo. Visto que vocês já se despiram do velho homem, né? Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Tirei a velha roupagem do pecado, vesti uma nova roupagem de um homem à imagem e semelhança do Senhor, obedecendo à voz do Senhor como um servo obediente. Porém, eu me revesti do novo, o qual eu estou sendo renovado em conhecimento. Por mais que eu tenha me revestido do novo homem, né? Por mais que cada um de nós, homens e mulheres, somos novas criaturas em Cristo, eu estou sendo renovado constantemente em conhecimento, à imagem do Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Por mais que eu seja uma nova criatura na presença do Senhor, por mais que eu esteja me posicionando diante do Senhor como um servo de Deus, eu vou passar esse período diante de Deus, e quanto mais eu passo nesse período de obediência, de observância da palavra, de permanência, de santidade, de me afastar de tudo aquilo que é pecaminoso, de tirar de diante dos meus olhos aquilo que não agrada a Deus, de colocar a minha vida aos pés do Senhor, obedecendo a tudo aquilo que Ele me pede, quanto mais eu permaneço nesse lugar, mais o conhecimento de Deus vem sobre a minha vida.
Por que parece que algumas pessoas têm mais intimidade com o Senhor? É simples, elas passam mais tempo diante do Senhor em santidade. Agora, se eu passo tempo diante do Senhor, mas eu não sou obediente à palavra do Senhor, se eu vou na igreja, se eu frequento cultos, mas eu não paro de cometer pecados, a minha língua não para dentro da minha boca, né? Eu viro e mexo, se eu puder sair de alguma situação cometendo alguma mentira, eu faço, eu sonego impostos, eu falo mal do meu irmão, eu não aguento, vivo dentro dessas paixões mundanas, mas eu estou na igreja, eu estou cantando, eu estou adorando, eu dizimo, eu oferto. Irmãos, essas pessoas é como se estivessem dentro de um redemoinho, que gira, 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 mas não sai do lugar. E quando termina aquele furacão, o que acontece? Ele desaparece. Essa não é a vida que o Senhor escolheu para nós. Eu não posso simplesmente encher, né, a minha vida achando que eu estou me enchendo da palavra do Senhor, da oração, da leitura bíblica, sendo que esse saco, essa vasilha está furada e tudo aquilo que eu faço está caindo por baixo porque eu estou vivendo uma vida de pecado. Uma coisa não vai me eximir de ter que cumprir a outra. Não é porque eu sou uma pessoa que falo com Deus e que vou na igreja que eu estou livre para desobedecer, para cumprir as vontades da minha carne e descumprir a vontade do Senhor. Agora vamos voltar aqui no versículo de número 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão. Eu fiquei curioso a palavra paixão porque nós usamos muito essa palavra para dizer que nós estamos apaixonados, e até em alguns louvores a gente diz: estou apaixonado pelo Senhor. Mas será que essa palavra que está escrita aqui como paixão, ela traz exatamente o que o texto está querendo dizer? Em qual sentido disso? Eu fui pesquisar aqui em algumas versões bíblicas, né? Por exemplo, a Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, ela traz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, né? Aqui na NVI, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Mortificar os membros está falando sobre a natureza terrena, né? A prostituição, isso aqui está bem claro, fala sobre a imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual, qualquer que seja ela, seja o adultério, seja a fornicação, seja a homossexualidade, seja a bissexualidade, qualquer tipo de obras carnais do ser humano, ela se constitui pecado digno da ira do Senhor. Como é que eu me livro da ira do Senhor? Eu devo fazer mortificar todas essas paixões. O versículo 5, assim faça morrer tudo que pertence. Aí o versículo aqui na Revista Corrigida: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí fala sobre a prostituição, a impureza. Agora já na versão NVT, faz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Olha como que essa versão traz uma clareza para nós entendermos o sentido disso tudo. Coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, ou seja, coisas que vocês aprenderam lá no mundo. Sabe, todas essas paixões modernas que estão acontecendo no tempo presente? Percebeu como é que elas estão sendo fomentadas cada vez mais? Por quê? Porque elas se tornam uma moda. Eu vejo alguém fazendo, eu experimento e faço também, e depois saio dizendo que eu sou assim. São todas naturezas terrenas, são todas coisas criadas pelo homem, é tudo influência do diabo. Satanás tem conseguido colocar na mente das pessoas que elas nasceram daquela forma e que é o único jeito delas serem felizes. Falo de qualquer tipo de imoralidade sexual. Mas agora vamos na questão da paixão. Aqui no versículo de número 5 ainda diz assim: imoralidade sexual, impureza, né? E paixão. Na Revista Corrigida fala sobre o apetite desordenado. Quem lê a primeira vez sem pesquisar outras versões vai pensar que está falando sobre alimento. Mas na NVT já traz também, que é a nova versão transformadora, de uma forma clara: fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza e da paixão sensual. Agora nós entendemos o que a NVI está falando a respeito de paixão. É a paixão sensual. É aquela loucura desenfreada para cumprir os desejos. Mas pastor, não é a mesma coisa que foi falado no início, a imoralidade sexual? A imoralidade é o ato em si. Qualquer tipo de imoralidade sexual é pecado e está falando sobre o ato consumado. Agora a paixão é aquilo que fica o tempo todo ardendo no seu coração. Se está falando sobre paixão sensual,
a imoralidade sexual, a paixão sensual, está falando sobre o desejo desenfreado em que nós nos permitimos viver. Mas a responsabilidade é minha. É isso que eu amo nos textos do apóstolo Paulo, na palavra do Senhor por um todo. A responsabilidade é minha de fazer morrer. É interessante como o apóstolo Paulo coloca essa responsabilidade muito consciente para quem escuta, para quem entende, para quem lê os textos da palavra do Senhor a respeito dele, porque ele também fala a mesma coisa para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, eu exorto você para que você faça despertar o dom de Deus que há em ti e que foi dado pela imposição das mãos do presbitério. Em outra versão, em outro texto de Timóteo, ele repete o versículo falando sobre pela imposição das minhas mãos. Mas faça você, Timóteo, despertar. Aqui Paulo está dizendo: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ou seja, Timóteo, o dom foi dado para você, você deixou ele adormecer. Por algum motivo, falta de oração, falta de prática, falta de oração. Talvez ele não... Eu repeti falta de oração, né? É muito importante isso. Talvez ele tenha recebido esse dom por meio de revelação, mas o dom não despertou porque ele não começou. Por exemplo, Timóteo tenha recebido o dom de cura, né? Mas até aquele momento Timóteo não orou por ninguém, impondo as mãos, ungindo com óleo para que fosse curado. O dom foi dado, ou Timóteo permitiu que esse dom adormecesse, ou ele nem o despertou. Mas a responsabilidade, Paulo está dizendo, é tua. Já foi dado, agora é você quem começa a fazer. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, agora você faça morrer a paixão sensual da sua vida. É algo que talvez no começo vai depender de um pouquinho mais de esforço, né? Nada que um período de oração, de jejum, de frequentar a igreja, de se aproximar de pessoas espirituais, porque se você quer se tornar uma pessoa espiritual, irmão, você tem que estar no meio de pessoas espirituais. Até os coaches modernos falam que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então faça as contas, qual que são as 5 pessoas que você mais tem relacionamento com elas, que você mais ouve? Você, o seu conhecimento vai ser uma média dessas 5 pessoas. Entende por que nós precisamos nos afastar de algumas? Ah, pastor, mas eu preciso pregar o evangelho para que as pessoas creiam no Senhor. Irmãos, quando eu prego e trago essas pessoas para o meu contexto de vida é uma coisa. Agora, quando eu passo tempo demais no contexto de vida dessas pessoas, a tendência é eu cair junto com elas, pegar um pouquinho dessa carnalidade que elas estão vivendo. E isso é óbvio. Quanto mais eu convivo com pessoas de Deus, mais de Deus eu sou. Quanto mais eu me envolvo com pessoas santas, mais santo eu sou. Começo a conviver com pessoas honestas, pessoas que cumprem todos os seus compromissos. Por mais que pareçam injustos, elas vão lá e pagam o preço. Mesmo que isso doa no próprio bolso. Você convive com essas pessoas, o desejo de justiça começa a brotar dentro de você e é maravilhoso. É por isso que a igreja é o lugar das pessoas frequentarem, porque ali, no meio de pessoas que estão buscando ao Senhor, no meio de pessoas consagradas, nós vamos aprendendo uns com os outros e vamos edificando a nossa fé e nos elevando diante de Deus cada vez mais através da santidade. Por isso que longe da presença do Senhor, longe de nos envolver com o corpo de Cristo, nós temos a tendência, amados, a nos enfraquecer. Mas vamos continuar aqui, versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado para o conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, quanto mais eu estou na presença de Cristo, mais Ele vai me preencher, porque Cristo é tudo e Cristo está em todos. Basta que eu me posicione na qualidade de servo de Cristo, de filho de Deus. Quanto mais eu passo na presença de Jesus, mais eu vou me parecendo com Ele. Pastor, isso não é uma blasfêmia dizer que nós estamos parecendo com Ele? Na verdade, irmãos, isso é um mandamento. O próprio Jesus na terra disse, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, Cristo veio como homem para nos dar o exemplo de como viver. Então, quanto mais eu passo na presença dele, mais eu sou semelhante a ele, mais eu estou cumprindo o que ele veio me chamar para cumprir. Então, assim, às vezes nós pensamos em algumas coisas, mas não damos a devida atenção do que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele veio na terra para nos mostrar como exemplo em todas as coisas. Jesus nos ensinou a orar.
orando. Jesus nos ensinou a pregar, pregando, nos ensinou a amar, amando, nos ensinou a nos entregar pelos nossos irmãos e até morrer. Não que nós tenhamos dado a nossa vida para salvar alguém, mas a estar disposto a nos mortificar por causa das outras pessoas, a nos gastar, a tirar do nosso próprio bolso, a gastar as nossas energias para abençoar mais pessoas. Jesus Cristo foi o exemplo em todas as coisas, então se pareçam com Cristo. Na verdade, a tradução, a interpretação da palavra cristãos, a interpretação mais usada aí pelos teólogos é a de pequenos cristos. Cristão é aqueles pequenos cristos, imitadores do Senhor Jesus. Pequenos porque nós jamais seremos semelhante a Ele em poder e em autoridade. Ele é o nosso Redentor. Nele, como nós estudamos ontem, habita toda a plenitude da divindade, mas nós somos chamados para ser pequenos cristos. Mas olha que interessante, mesmo como pequenos cristos, nessa terra, Ele nos ordenou a viver aquilo que Ele viveu enquanto estava aqui. Ele disse, olha, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. É o Senhor Jesus Cristo que nos deu essa obrigação, essa incumbência, essa tarefa de fazermos a vontade dEle e no nome dEle fazer tudo aquilo que Ele fez e no nome dEle glorificar, abençoando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas, pregando para pessoas, para que o mundo se torne o reino dEle. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é poderosíssimo. Que Deus possa nos fazer entender a vontade plena dEle para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, aquilo que eu não consegui ministrar, que o Espírito Santo de Deus possa complementar no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.